Esse é o momento de descomplicar o que já nasceu descomplicado. Salute, santé, prost, cheers. E, como você já sabe, em bom português, saúde. Hoje brindemos com o Talento, um dos melhores vinhos brasileiros de todos os tempos. Celebremos o que é simples, os grandes prazeres da vida. Excelente. Falando de vinhos brasileiros, não sei se você sabe, mas a história do vinho brasileiro começa em 1532 com Brás Cubas, que traz na sua bagagem, dentro do navio, as primeiras vinhas viníferas plantadas no Brasil. Plantou-se primeiro em Cubatão. A região não é propícia para se fazer bons vinhos. A grande curiosidade é que a primeira vinha produzida em escala no Brasil foi em São Paulo, em 1550, no que a gente conhece hoje como Brás, mais precisamente na Rangel Pestana, imaginem só. E marca, isso está datado historicamente, na primeira missa de Manuel da Nóbrega, inaugurando o Colégio de São Paulo em 1554. A história vinícola brasileira se dá em 1532, com Brás Cubas, posteriormente em 1668, depois em 1840 é que se planta mesmo no sul do Brasil, na região de Bento Gonçalves, vinhas americanas. Vocês já devem saber que as vinhas americanas são as vinhas que não fazem vinhos finos. No Brasil se classifica vinhos de mesa, que são com essas uvas americanas, e vinhos finos de mesa, que são com as uvas europeias, como Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Riesling Itálica, que foi exatamente as uvas que foram trazidas nesse momento, em 1870, pelos imigrantes italianos da região do Vêneto. E durante esses anos, os vinhos finos feitos com essas uvas. A evolução começa mesmo por volta de 1908, com a vinícola Mônaco. E hoje as expressivas Salton e Dreher datam de 1910, como as pioneiras dos vinhos finos brasileiros. Mais uma vez a gente arranca na década de 30, em 1931, com a cooperativa, a mais famosa Cooperativa Aurora, que está até hoje produzindo vinhos finos. No entanto, mais uma vez, a gente precisa de mais fôlego, mais tecnologia e mais esforços para se produzir vinhos de qualidade. Isso vem há cerca de 20 anos, mais ou menos na década de 90, onde a gente tem uma grande expressão da vinícola Miolo, que traz essa modernidade do vinho, traz as castas, principalmente francesas, como Cabernet Sauvignon e Merlot, e começa a fazer com que o público brasileiro consuma vinhos finos de qualidade, como se faz na Europa principalmente. Temos várias vinícolas que estão localizadas em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, que é a primeira região produtora de vinhos no Brasil. Miolo, Salton, Aurora, Marson, Salton, novamente, produzindo vinhos que, de uma certa forma, trazem a tecnologia, a elegância e a fineza. Outras regiões produtoras no Brasil. Nós temos a Campanha, que está surgindo agora, que faz vinhos excelentes, com castas portuguesas, inclusive. Em Santa Catarina, uma nova região, Vale do Rio do Peixe. E a grande curiosidade são os vinhos feitos na região de Petrolina, próximo ao Rio São Francisco. Por quê? Por que é curioso? Porque lá só existe 2 estações do ano, e todos nós sabemos que para o vinho é necessário as 4. Não tem água, portanto eles forçam com que chegue a água no seu solo e uma série de adversidades para serem controladas. Porém, o sucesso é tamanho que nós já bebemos vinhos do Vale de São Francisco, muitas vezes até sem saber que são feitos nessas condições da natureza. As uvas principais que lá se encontram são a Moscatel, que fazem vinhos brancos e normalmente doces, o Cabernet Sauvignon e a Syrah, que foi os primeiros vinhos tintos do Vale de São Francisco que a gente pôde provar aqui. Bem, a nossa dica de hoje, claro, vai para os vinhos brasileiros. Os grandes vinhos brasileiros que estão sendo apontados como os melhores, ou entre os melhores do mundo, são os espumantes, né? E as dicas vão
para os espumantes com a uva moscatel, como é o caso da Velha Cantina, do próprio Salton, da Marson e outros produtores que fazem isso muito bem, e os espumantes secos, como é o caso, para o meu paladar, a Chandon, que segundo a própria Chandon, é o segundo melhor país que produz espumantes dessa categoria, sendo que o primeiro é a França. E o Prosecco Salton, excelente, você não vai decepcionar nem seus convidados e nem a sua festa, e outros que tais. Portanto, a dica vai para os vinhos espumantes brasileiros. Na próxima semana estarei aqui para falar de vinhos argentinos. Escrevam para o programa ou acessem meu site www.santucci.com.br. Mais uma vez, vamos descomplicar o que já nasceu